Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para minha alegria está comigo hoje alguém que eu já há bastante tempo que eu tento trazer, quando eu digo há bastante tempo, porque realmente há bastante tempo que eu tento trazer aqui, e agora, hoje, felizmente, eu fui agraciado, digamos, com a presença dela. Eu estou falando de uma trabalhadora do Movimento Espírita de Santa Maria, Maria Senoli Diniz. Senoli, muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Muito obrigado. Merece. Nosso boa noite, então, aos nossos telespectadores. É uma alegria imensa estar aqui para contribuir, né, com essa programação. Muito bem. Para quem não sabe, a Senoli foi minha colega de estudo, sim, né, da doutrina espírita, lá no Instituto Espírita Leocádio José Correia, né? Isso mesmo. Exatamente. Maria, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto mais ou menos específico. Sim. O Espiritismo tem o Evangelho segundo o Espiritismo, correto? Sim. O Evangelho segundo o Espiritismo é diferente, digamos assim, o que ele traz nas suas páginas, esse livro, diferente, digamos, do Evangelho, aquele que é conhecido por Evangelho de Jesus? O Evangelho segundo o Espiritismo é um conjunto de normas morais que todos nós estamos buscando estudar, entender, e no futuro da humanidade, todos nós seremos, assim, implantado esse código moral no nosso ser, nas nossas almas, mas principalmente no nosso proceder, né? Não é ainda para o momento, sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações, né? Mas no mundo regenerado já vamos começar a humanidade terrena. E quando eu falo terrena, a gente fala em humanidade, não é só a da Terra. Os espíritos também que estão já no mundo espiritual vão começar a pautar a sua trajetória, o seu pensamento, as suas ações, através desse código moral do nosso Senhor Jesus. Senoli, a doutrina espírita fala também no Evangelho no Lar. Sim. O que exatamente é esse Evangelho no Lar? Jader e queridos telespectadores, o Evangelho no Lar é uma prática tão simples, mas de grandes benefícios, aonde aquela família que começa, aquele núcleo familiar que busca fazer esse Evangelho no Lar, consegue, assim, ter uma grande proteção, uma grande simpatia dos benfeitores, desses espíritos queridos que trabalham pela melhoria da família. E se nós hoje queremos paz nas ruas, na nossa comunidade, paz nessa terra, nós devemos começar entre as quatro paredes da nossa casa. Senoli, tem uma casa que está fazendo o Evangelho no Lar. Sim. Tá? As pessoas estão reunidas em volta de uma mesa, é assim o Evangelho no Lar, né? Estão com o Evangelho, independente de qual seja o Evangelho, ou tem que ser o Evangelho segundo o Espiritismo? É quando aquela família busca realizar o Evangelho no Lar,
tem que haver algumas condições preliminares, né? Podemos dizer assim. Precisa haver uma organização. Primeiro, precisa convidar os seus familiares. E aí nós temos aquela questão, tá, mas lá em casa um é católico, outro é evangélico, enfim. Não tem problema nenhum, a gente faz o convite, porque estudar os temas do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, mas digamos assim, nem todo mundo quer realizar o Evangelho no lar. Também não tem problema, né? O ideal é que toda a família participe, mas nós estamos longe, né, de ter a família ideal. Então, pode ser feito com aqueles membros que gostariam de cooperar, de se fortalecer, e pode ser feito também sozinho, não tem problema nenhum. Quanto à pergunta que tu me fez, precisa ser exclusivamente com o Evangelho segundo o Espiritismo? Não, a gente recomenda que seja o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não tem problema nenhum, por exemplo, se for o Novo Testamento, porque estamos estudando, relembrando, podemos dizer assim, os ensinos do Cristo. Então, não precisa ser necessariamente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pode ser também os livros de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, não tem problema nenhum. Então, o importante é que as pessoas busquem os ensinos de Jesus, né? Quando a gente diz assim que fazer o Evangelho no lar é abrir as portas da nossa casa para que Jesus entre. Então, a gente recebe assim, muitas simpatias dos benfeitores. Por quê? Porque nós estamos congregando ali um ponto em comum, que é buscar, através dos ensinos de Jesus, mudar o nosso comportamento, mudar as nossas ações, os nossos pensamentos. E aí aquela família vai agregando a simpatia dos benfeitores. E por isso também, Jader, que é necessário a gente ter um dia e um horário estabelecido. E aí os irmãos que estão nos ouvindo podem dizer assim, mas nossa, precisa de tudo isso, por que tanta rigidez? Não, não é rigidez. Sabe por que não é rigidez? Porque os espíritos que cuidam das famílias, dos lares, da organização da terra, eles têm muitas demandas, eles têm uma agenda, digamos assim, muito complexa. E eles são muito caridosos para conosco. Quando a gente decide a começar a abrir as portas do nosso lar para Jesus entrar, eles organizam aquele dia, aquele horário. Então, quando a gente conversa com a família, com os membros da família, o dia e o horário que fica mais fácil, que é mais acessível para aquele grupo fazer essa prática simples, né? Que é ler o Evangelho, que é meditar sobre aquilo que foi lido, né? Que é refletir. A gente pergunta para cada membro da família, o que tu entendeu com isso? Ah, mas eu não consegui entender. Tá, mas o que tu pensou quando a gente estava lendo, né? E o interessante, Jader, também, é quando a família tem adolescentes, tenha crianças pequenas, que não seja aquilo estabelecido assim com muita rigidez. Agora chegou a hora, senta aí na mesa, senta aí ao redor da mesa, senta na cadeira para a gente realizar o Evangelho no lar. Se for crianças pequenas, a gente pode até sentar no tapete da nossa sala, colocar uns biscoitos ali, contar uma historinha de Jesus para as crianças. As crianças pequenas podem ter lápis de cor, giz de cor, pintar aquelas historinhas de Jesus, porque os benfeitores ali estarão abraçando aquela família, fluidificando a água, colocando um fortificante naquela água, colocando um calmante para aquela criança que não está dormindo bem, que está mais agitada. Tudo isso, meus irmãos, é possível com a realização do Evangelho no lar.
Então a gente tem inúmeras possibilidades. Também nós devemos lembrar que nós vivemos em 2 mundos. Os mundos se interpenetram, como nos explica Raul Teixeira, né? Então nós, pelos nossos 5 sentidos, muitas vezes a gente não vê, a gente não ouve, mas aqui nesse momento, por exemplo, o mundo espiritual também convive conosco, faz parte. E como nós vivemos em um mundo de provas e expiações, nós temos companhias, muitas vezes, aqueles espíritos ainda que querem nos fazer o mal, né? Os chamados espíritos obsessores, mas não precisa a gente ter medo deles. Eles são nossos irmãos, igual a nós, ainda equivocados, ainda um pouco atrapalhados, um pouco indecisos, e que esses nossos irmãos também, ao realizar o Evangelho no Lar, também estarão recebendo, e muito, estarão se educando. Olha a beleza do Evangelho no Lar. Também uma grande caridade que a gente pode proporcionar para eles uma autoeducação através do esclarecimento. Desculpa, Senhorli, a produção me disse que falta 1 minuto e meio, mas eu gostaria que tu me respondesse em 1 minuto o seguinte questionamento, para a gente ir para o segundo bloco depois. Ok. Na minha casa não existe Evangelho no Lar ainda, mas eu me proponho a fazer, correto? Sim. Como é que os espíritos, a espiritualidade vai saber que a partir da semana que vem, às quartas-feiras, às 20 horas, vai ter na minha casa, ou na casa do vizinho, ou na casa, enfim, o Evangelho no Lar? E a segunda questão também, em 1 minuto, certo? Eu posso convidar os meus vizinhos, meus amigos? Pode. 1 minuto. Decide, conversa com a família. Gente, vamos começar a mudar a vibração da nossa casa, do nosso lar, através da prece, da oração, da reunião em família. Aí a gente faz uma oração, diz assim: benfeitores queridos, nosso anjo de guarda que cuida da família, a partir de quarta-feira, às 18 horas, nós vamos começar a realizar o Evangelho no Lar. E começa a fazer, começa a realizar. Aí a gente vai criar aquele ambiente, aquela egrégora, que depois a gente pode explicar o que é isso, né? E pode convidar os vizinhos? É claro que pode convidar os nossos vizinhos, né? Quando a gente começa a fazer o Evangelho no Lar, com certeza às vezes toca a campainha, toca o telefone, a gente convida aquela pessoa que chegou na nossa casa para realizar o Evangelho no Lar. Esse será muito saudável para todos. Muito bem. Senhorli, estamos encerrando o primeiro bloco, okay, certo? Mas o nosso intervalo, estou dizendo para ti, porque os nossos telespectadores que nos acompanham sabem que é bem curtinho, e a gente já volta, não sem antes agradecer à Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Como eu disse, o nosso intervalo, Senhorli, é bem pequenininho, a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções.
Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Eu estou batendo papo hoje aqui com a Maria Senoli Diniz, que é uma trabalhadora do Movimento Espírita de Santa Maria. E a gente está falando sobre o Evangelho no Lar. Senoli, quando a família, as pessoas, porque de repente tem vizinhos juntos, conhecidos, etc., está realizando o Evangelho no lar, é possível, acontecer uma manifestação mediúnica, por exemplo, para o telespectador entender claramente. É possível um espírito se manifestar através de alguém? Boa pergunta, Jader. E nós já, para responder essa questão, a gente vai fazer uma comparação. Manifestação mediúnica deve ter toda uma organização, e isso é na casa espírita, onde os benfeitores organizam o atendimento daqueles espíritos sofredores, né, igual a nós ou com mais dores que nós. A nossa casa não tem um preparo que nem um pronto-socorro de um hospital, onde tem o soro, tem a medicação, tem o enfermeiro, tem o médico, né? Então, Raul Teixeira nos explica que o Evangelho no lar não se deve permitir manifestação mediúnica. Por quê? Porque comparando que a mediunidade ela deve ser atendida num pronto-socorro, que é a casa espírita, e o nosso lar não tem essas condições. É claro que, porventura, se acontecer uma manifestação, o dirigente ali do Evangelho no Lar deve direcionar aquele espírito para uma casa espírita, para um templo religioso, né? Não precisa ser necessariamente só a casa espírita, mas nós sabemos que é a casa espírita onde há a manifestação, que tem essas reuniões práticas, né? E que tem condições de atender esses espíritos. No nosso lar, não. Outra coisa, qual é a diferença para o mundo espiritual saber onde está sendo realizado o Evangelho no lar, na casa em que está sendo realizado o Evangelho no lar, naquela casa e naquelas outras não? O que eles veem de diferente, se é que existe alguma diferença naquela casa especificamente? Sim. Quando a família começa a realizar o Evangelho no lar, que é essa prática bem simples, mas que tem assim uma amorosidade, é algo que sai do nosso coração, do nosso íntimo, começa, segundo Joana de Ângeles, a acender assim uma pequena luz, que nem um palitinho de fósforo. E com o tempo de realização do Evangelho, da prática da oração, aquela luzinha vai crescendo e ela vai iluminando toda aquela região, vai ajudando a sanear. É que nem assim, ocorre dentro daquele lar uma higienização, né? Para a gente comparar, quando a gente faz uma faxina, agora esses dias bonitos de sol, né, que a gente põe os tapetes pro lado de fora para pegar o sol, a gente faz aquela faxina gostosa dentro de casa, a mesma coisa ocorre no Evangelho no lar. Toda aquela saneado, né, aqueles miasmas que tem dentro da nossa casa.
que é formado pelos fluidos do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das palavras, do que se fala ali dentro daquela casa, né? Então se forma aquela egrégora. Isso que eu queria voltar nessa palavra, porque os irmãos às vezes podem dizer, mas nas obras básicas não existe essa palavra. Claro que não, por isso é obras básicas. Mas se a gente lê a coleção André Luiz fala muito nas egrégoras que são formadas, né? Então, o momento que a gente faz o Evangelho no Lar, nós vamos criando essa egrégora de paz, de cura, de acolhimento. E a diferença daquele lar que não faz é que aquele lar ele fica, digamos assim, mais propenso, podemos dizer assim, né? A discórdia, as doenças, as enfermidades, né? Uma coisa é aquele grupo, isso até a ciência prova, né? É aquele grupo que faz prece, que faz oração, que busca cuidar, que busca se autocurar através dos pensamentos, dos sentimentos. É lógico que tem uma diferença daquele lá que não faz, né, que não pensa, que não tira um minuto para refletir, para meditar sobre a grandeza da vida, sobre o espírito imortal, né? Senoli, eu vi que tu trouxeste alguns livros aí. Sim. Na ausência de um evangelho, a gente Sim. pode ler um outro livro, Claro, por exemplo? perfeito. Se a pessoa não tem, quero começar o Evangelho no Lar, mas eu não tenho ainda o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode usar, nós temos aqui Luz no Lar, né? Do Francisco Cândido Xavier e vários espíritos. Tá? Nós temos também Desafios da Vida Familiar, que é o nosso irmão Raul Teixeira que escreve, né? Pelo Espírito Camilo. Temos também toda aquela coleção de livros do Espírito Emmanuel. Eu só trouxe uma aqui, Fonte Viva, mas tem Caminho, Verdade e Vida, tem outros vários que são lições curtas de grandes ensinamentos, né? Que a família pode usar e vai com certeza se beneficiar muito, né? Porque quando a gente demonstra esse interesse em seguir Jesus, em seguir os seus passos através dos seus ensinamentos, os benfeitores, os nossos espíritos de luz, os nossos espíritos familiares, eles estarão ali junto conosco, nos fortalecendo nessa caminhada. Senoli, digamos que naquele dia, naquela hora, por algum motivo, e existem muitos motivos neste mundo, né? Não é possível realizar o encontro do Evangelho no Lar. O que fazer? Isso é bem possível acontecer quando, por exemplo, estamos de férias, ocorre uma viagem, não tem problema nenhum. Aonde nós estamos, nós vamos lembrar e vamos pedir aos benfeitores que cuidem do nosso lar, que cuidem da nossa viagem, que nos fortaleça no bem, né? Não tem problema. Mas nós temos que ser respeitosos com os benfeitores queridos. Eu não vou deixar de realizar esse meu compromisso por um capítulo de uma novela que está no final e é o mesmo horário, por um jogo de futebol que o meu time vai jogar e eu vou lá olhar. Então nós precisamos ser respeitar eles e responsáveis com essa prática, né? Nós não vamos deixar de realizar o Evangelho no Lar por coisas fúteis, mas pode acontecer uma emergência, uma viagem, uma doença, enfim, a gente não realizar, e com certeza os benfeitores queridos estarão ali nos auxiliando no que for necessário. A gente sabe que no mundo aí fora, os dois mundos, material e espiritual, se entrelaçam, né? Sim. O Evangelho no Lar, quando está sendo realizado o Evangelho no Lar, ele impede, digamos assim, que aqueles espíritos não tão bons, para não dizer maus, porque Sim. espírito mau não existe, existe espírito muito atrasado ainda, né? Equivocados, né? Exatamente. Aquela reunião em volta do Evangelho, digamos assim, não permite a entrada desses nossos irmãos
equivocados, digamos. Jader, é bem interessante porque nós podemos realizar uma grande caridade fazendo o Evangelho no lar. Os benfeitores amigos responsáveis por esses espíritos que estão equivocados, estão atrapalhados, muitas vezes igual a nós, né? E que nos desejam prejudicar por A ou por B, eles trazem sobre a organização e proteção deles, trazem aquele grupo, muitas vezes ali, para nos ouvir. Porque muitas vezes eles estão numa condição no mundo espiritual que eles não ouvem, né? Eles precisam da nossa voz para entender muitas vezes as situações. Então eles são trazidos, a nossa casa, o nosso lar vira um pronto-socorro só para eles ouvir os ensinamentos de Jesus. Terminando a prece, o Evangelho no lar, eles são recolhidos novamente. Então olha aí a beleza, a caridade que o Evangelho no lar tem condições de realizar. E com isso eles vão se autoeducando e vão mudando o seu pensamento e as suas ações, e daqui a um pouco eles são um colaborador daquela família, daquele bairro, daquela rua, daquela comunidade. Tem histórias que Raul Teixeira conta, o Chico conta, de inimigos se transformarem em amigos através da realização do Evangelho no lar. Senoli, nosso programa, a produção disse que terminou, certo? Mas Passa antes rápido. de terminar, se tu quiseres deixar uma mensagem, seja ela qual for, para os nossos telespectadores, por favor, a câmera 3 Queridos é tua. amigos, queridas amigas, vale a pena fazer um esforço para tirar meia hora, 20 minutos por semana para a família reunida pensar um pouco em Jesus. O mundo está tão necessitado, né? Nós orarmos, fazermos vibrações pelos senhores da guerra, pelos senhores que amam as armas, pelas mães que têm seus filhos encarcerados, pelas equipes dos hospitais, pelos pacientes, por nós mesmos, para que a gente tenha força, coragem, fé para transitar nesse mundo da melhor forma possível, porque as provas são grandes, né? Os testes, as dores são enormes nesse mundo. Então, abrir as portas da nossa casa para que Jesus entre, pelo menos 15, 20, 30 minutos por semana, vai fazer a diferença em nossas vidas, não só nas nossas, mas nos nossos familiares queridos, aqueles que estão conosco, aqueles que já partiram também, que somos ligados, né, pelos sentimentos. Então, com certeza, também receberão todo o apoio, o amor, a paz, o abraço fraterno, fluídico, através do Evangelho no lar. E com essa linda, essa bela mensagem da Senoli, não tem outra alternativa senão, em primeiro lugar, agradecer a Senoli. Eu que agradeço. Muito obrigado, Senoli, por tu nos trazer essa mensagem maravilhosa. Não a mensagem final tão somente, mas esses esclarecimentos também a respeito da prática do Evangelho no lar. Sim. Muito obrigado, viu, Senoli? E a você que nos prestigia, também o nosso muito obrigado, o nosso abraço. E estamos encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.